bem-vindos a mais um podcast jurídico. Hoje aqui no Pode Fazan iremos tratar do assunto da boa-fé contratual. Me chamo Joyce, sou aluna do curso de Direito na Unifazan. Olá, tudo bem? Também me chamo Joyce, curso também de Direito na Unifazan. Estamos aqui hoje com o Dr. Rodrigo. Primeiramente, quero agradecer ao senhor ter tirado seu tempinho para vir aqui ter esse bate-papo legal com a gente. Pode, por favor, já apresentar o senhor. Tá certo. Meu nome é Rodrigo Martins, eu sou advogado nas áreas cíveis, trabalhista, entre todas as demais. Eu só não trabalho hoje em dia como criminal. Na área jurídica eu já venho nessa carreira, já tem pelo menos uns 10 anos, já acumulando questão de estágio, etc. Eu trabalhei por meio de estágio no Tribunal de Justiça, trabalhei também por meio de estágio voluntário, pelo menos uns 6 meses na vara de precatórias. Trabalhei também na segunda criminal, durante um período de uns 6 meses também. Trabalhei na vara de família por um período de 1 ano e meio. E, após isso, eu trabalhei como assistente jurídico por um período já em um escritório de advocacia. Trabalhei também com um apoio jurídico de um escritório de contabilidade por 1 ano e meio, mais ou menos. E desde 2015, por aí, eu já venho trabalhando com um escritório próprio de advocacia nessas áreas que eu citei. Então, basicamente esse é o currículo que eu tenho com relação ao setor jurídico. Certo. Antes de a gente entrar sobre a boa-fé contratual, o que é um contrato? Bom, não tem como a gente falar a respeito de um contrato sem antes ir para o histórico dos contratos. A ideia, por exemplo, de processo, ela é uma ideia muito atual. A gente vê que antigamente o que se firmava entre as pessoas físicas, no caso, eram contratos. Muitas das vezes verbais, porque na época ainda as pessoas não sabiam, nem todas tinham conhecimento para saber escrever, etc. Então, muito se firmava por meio de um contrato verbal. E seria o que um contrato? É basicamente um negócio jurídico firmado entre eu e você, sendo que você vai ter algum tipo de prestação a me pagar ou me dar, o que quer que seja, e eu, da mesma forma, vou ter algum tipo de prestação a você. Seja um dinheiro, seja algum bem, etc. Às vezes até uma obrigação. O contrato ele pode ser redigido e amplo, no sentido que vai variar diversas formas. Certo. A boa-fé contratual, ela pode ser considerada uma base do contrato? Com certeza, com certeza. A boa-fé contratual ela é um princípio inerente ao contrato, certo? O que significa dizer isso? Significa dizer que quando eu contrato com você, quando eu faço um negócio jurídico com você, entende-se que nenhuma parte quer ser lesada. Então, por exemplo, se eu estou vendendo um bem para você, subentende-se que esse bem ele tem um valor X e é um valor, vamos dizer, como exemplo, uma tabela FIP, no caso de um veículo ou qualquer outra coisa, e esse já é um valor pré-definido, já é um valor real, né? E você vai comprar esse veículo por um determinado valor. O que seria, por exemplo, uma quebra da boa-fé contratual? Quando eu pego esse veículo e muitas das vezes ele passou por um sinistro, isso acontece muito hoje em dia, e às vezes até por um leilão também, e eu não lhe informo que esse bem passou por um leilão. Então, o que acontece? Você comprando esse veículo, quando você for revendê-lo, você vai ver que vai ter uma perda muito grande. Só cortando só um pouquinho, aconteceu isso comigo. E com meu esposo, nós compramos um carro agora recente, com um sinistro. Isso. Com um sinistro. E nós tivemos que vender ele por praticamente uns 30 mil a menos. Sim. Carro importado. Então nós tivemos um grande prejuízo. E isso é o que acontece, é uma quebra da boa-fé contratual. Por quê? Porque você esperava que você estava comprando um bem que ele de fato valeria aquele valor pelo qual você pagou. Mas no fim das contas, quando você for revendê-lo, você vai alcançar esse problema. Então, aí a gente vai chegar mais à frente sobre quais são as soluções possíveis para resolver uma questão como essa, né? Mas subentende-se que essa é uma questão de quebra da boa-fé contratual.
A boa-fé contratual, eu posso dizer que ela é muito parecida com a ideia de transparência. Eu tenho que ser absolutamente transparente com você em qualquer negócio jurídico que vai ser firmado. Significa dizer que eu não posso omitir informações, como é o caso dessa questão do exemplo do sinistro. Foi omitida uma informação de que esse carro já tinha um tipo de problema e que no futuro ele poderia ter um prejuízo financeiro para a pessoa que está comprando. Certo. A gente pode, então, assim, como entendi, muita gente, existe muito essa quebra da boa-fé contratual, então, muito frequentemente no dia a dia, ou? Sim, frequentemente. Principalmente nos casos em que a gente verifica que uma pessoa tem um certo engajamento financeiro maior, né? Vamos dizer que uma pessoa ela tem mais conhecimento ou ela tem mais dinheiro suficiente para bancar qualquer tipo de negócio e a outra parte geralmente tem menos. Nesses casos em que tem essa diferença muito grande de conhecimento ou de disponibilidade financeira entre as partes, geralmente esse aqui que tem mais, ele acaba sobressaindo sobre esse. E por isso o princípio da boa-fé contratual, para que resguarde esse que foi causando prejuízo, para caso ele tenha esse prejuízo e verifique e evidencie isso, ele possa colocar em juízo a demanda para resolver o problema. E o senhor já teve algum caso de violação contratual? Sim. Não conseguiu? Sim, eu já tive um caso que foi extremo, né, na prática. O que seria esse extremo? A gente está falando de um negócio em que seria uma escritura pública de permuta com torna. O que é isso? Significa que as duas partes, na verdade, a primeira parte tinha um bem que era de um interesse da segunda, certo? Então, o que ele fez? Ele falou, não, vamos fazer um negócio onde eu vou te pagar por esse bem que você tem de duas formas. Eu vou te dar bens como forma de pagamento de um determinado valor e o restante, que é a torna, eu vou te passar em dinheiro. O que foi feito nesse caso? Nesse caso, ele pegou os bens que seriam passados para essa parte e jogou o valor lá em cima. Então, os bens dele, se valia 200 mil, ele colocou que valia 400 ou 500, como exemplo, né? E o bem que seria passado para ele, que ele está comprando, por meio da pergunta com torna, ele colocou o valor lá embaixo. Então, por exemplo, se esse bem valia 4 milhões, ele colocou que valia 2. Então, aí a gente já vê que é uma total quebra da boa-fé contratual. Por quê? Porque tudo aquilo que era interessante para ele, ele colocou de uma forma exagerada, né? Ele trabalhou o contrato, o negócio jurídico, de uma forma que viesse a beneficiar apenas ele. E aí isso é uma quebra do equilíbrio contratual, que também está ligado à questão da boa-fé contratual. Isso acontece muito comigo, né? Que eu sou corretora de imóveis e os clientes, os vendedores, é muito difícil os compradores. Os vendedores sempre pedem para ou colocar uma cláusula que beneficia somente a ele, e muitas das vezes os compradores pedem para não colocar aquela famosa cláusula de desistência, ou se acontecer algo por parte do comprador para tirar a multa. Acontece muito isso, eu tenho muito esse tipo de problema, mas a gente sempre deixa no contrato cláusulas que, se for por parte do comprador, ele vai arcar, por parte do vendedor, ele também arca. O que tem que se buscar sempre é a questão do equilíbrio contratual. Então, quando você verifica que, de fato, não teve esse equilíbrio contratual, você tem que fazer alguma coisa. Seja extrajudicialmente, né, seja também judicialmente. Você tem meios para isso. Então, é basicamente assim que funciona no que se refere à prática, né, dessa quebra da boa-fé contratual. É interessante também posicionar que, hoje em dia, por meio do processo, a gente vê até um princípio que ele está muito ligado a essa questão da boa-fé contratual. Quando a gente vai no histórico que a gente falou, igual eu falei, o negócio jurídico por meio de um contrato, seja verbal ou seja escrito, ele é antes mesmo do processo. E hoje em dia tem um princípio, que se não me engano está no artigo 6º do Código de Processo Civil, que fala a respeito da cooperação processual. Ele é muito parecido com esse princípio da boa-fé contratual. Por quê? Porque
Porque lá diz que todas as partes que estão ali intervindo no processo, elas têm que cooperarem entre si para que se tenha uma boa fé e se chegue a um resultado transparente no processo. É basicamente esse o resumo. Então, é a mesma, quando você para para pensar, é a mesma ideia do contrato. Qual a diferença? A diferença é que no contrato nós só temos duas pessoas, né? Aqui nós só temos duas pessoas no negócio jurídico. Já nesse princípio da operação processual, nós temos, além da parte autora e a parte ré, a gente também tem o juiz. Então, não só esses dois que estão aqui nos polos divergentes têm que atuar cooperando entre si, mas também o próprio juiz tem que cooperar. Por exemplo, como que ele, fugindo um pouco, né, da boa-fé contratual, mas como que ele tem que cooperar? Se ele vai dar qualquer tipo de decisão sobre determinado assunto, ele tem que intimar antes das partes para que elas se manifestem. Isso é uma cooperação. Isso também gera transparência. Então, o que se verifica é que dentro do negócio jurídico, que é o que a gente tem de mais arcaico, por meio da boa-fé contratual e etc., esse princípio ele vai ajudando outros a se criarem outros também dentro de diversos âmbitos do direito. É uma dúvida. Quando assim, vamos supor, quando se tem uma violação contratual, vamos supor, por exemplo, uma compra de imóvel. Certo. Chegou na hora do financiamento, o comprador sujou o nome. Ele tem culpa, né? Ele está violando porque desde o início se fala, Sim. manter sempre o nome limpo. Sim. Quebrou o contrato, vai ter uma multa, Sim. né? Geralmente de 10%. Ele não quer pagar. Não, O que tem que fazer? Quais são os primeiros passos? nesse caso, quando tem uma quebra contratual, o que tem que se fazer é basicamente apontar. Eu trabalho de uma forma jurídica diferente. Tem advogados que eles vão direto entrar com pedido judicial para executar o valor dessa multa. Primeiro, eu tento resolver extrajudicialmente por meio de um acordo, para caso não consiga fazer a pessoa pagar, aí sim a gente entra judicialmente. E a gente está falando de um contrato de execução, né? Não é uma ação de conhecimento, então é uma ação muito mais rápida, né? Porque é basicamente apontar em juízo o seguinte: existe um contrato, o contrato foi quebrado e agora a gente requer a execução da multa. Então é algo breve. Sim, entendi. E quando existe essa violação, quais que são as consequências dela aplicadas, né? Bom, vamos lá. Se a gente for falar daquele caso que eu dei o exemplo, que foi um montante muito alto, divergente, né, em que uma parte lesou a outra, e nesse caso também especificamente tinha uma diferença financeira, né, essa parte aqui que estava comprando bem por outra pergunta, ela tinha muito mais conhecimento, ela estava acompanhada por advogados, essa parte aqui não estava. Qual é a medida que tem que se tomar nesse caso? A primeira coisa que a gente tem que compreender é a seguinte: o juiz e também o direito, ele compreende que esse contrato, você tem que ir até um limite para que ele não seja quebrado, para que ele não seja rescindido. Então, o juiz, vamos dizer que você apresente esse processo de juízo, a primeira coisa que você tem que saber é a seguinte: você tem que trabalhar para que, primeiramente, esse contrato não seja rescindido. Como que você faz isso? Como que você trabalha? Primeiro, você tenta readequar o equilíbrio das partes. Então, por exemplo, se tinha uma parte aqui que ela estava financeiramente tendo um ganho muito mais alto que a outra, né, ela de fato prejudicou a outra, o que se faz é reequilibrar. Quando a gente está falando de valores, como que é o reequilíbrio? É quando você tem que modificar as cláusulas do contrato que falam a respeito do valor, por exemplo. Então, por exemplo, se essa parte aqui ela teve um ganho de 200 mil sobre o preço que era o preço real do bem, então a gente tem que readequar esse valor, nem que ela não precisa chegar aos 200, mas pelo menos precisa chegar a um valor aproximado daquilo que o bem realmente vale. Então, o primeiro passo é esse: fazer com que o equilíbrio contratual volte para que o contrato não seja rescindido. Porque se o contrato for rescindido, é prejuízo para as duas partes, não é prejuízo apenas para uma. Aí, na hipótese de as partes não chegarem em consenso, ou o próprio juiz também não conseguir determinar esse reequilíbrio contratual, aí sim a gente entra para a última medida, que é a rescisão do contrato.
E aí a gente está falando que uma rescisão de contrato, além de multa e todos os problemas, tem perdas e danos também, e aí cada parte tem que correr atrás da forma que com o cliente for correta. Então, seria basicamente isso. Em resumo, né? Vamos lá. A parte, ela causou algum tipo de problema com relação à boa-fé contratual. A primeira coisa que se faz é adquirir o reequilíbrio desse contrato. Não adquirir o reequilíbrio desse contrato por meio ou de uma determinação judicial ou por meio de um acordo entre as partes, aí já vai para um ponto em que é uma determinação judicial de rescisão mesmo do contrato, e aí a gente tem vários problemas, perdas e danos, luta contratual e etc. É melhor que seja amigável, né? Tudo... É melhor que seja amigável, principalmente no que se refere a contratos. Sempre, sempre, sempre. Sim. Porque uma coisa que o pessoal não explica muito, mas é a realidade dentro do direito, é a seguinte: o juiz, quando ele vai dar uma sentença final a respeito do seu processo, ele nunca vai ser equânime a respeito daquilo que um espera ou que o outro espera. Sempre uma parte vai ser a perdedora no que se refere a essa sentença. Uma parte vai ganhar, a outra vai perder. Ponto. Quando você resolve isso por meio de um acordo, o que acontece, na maioria dos casos, é que uma parte abre mão de um pouco e a outra parte também abre mão de muito pouco. E aí, com isso, você tem, de certa forma, um equilíbrio, certo? Então, o ideal, realmente, é seguir pelo acordo. Foi igual o senhor falou no começo, né? Você colocou aquela tese de bens que avaliou maior, né? E o bem da outra pessoa bem abaixo. Isso. Por mais que a pessoa assinou um contrato ciente que ele estava pagando imóveis acima e o dele abaixo, o juiz, ele não leva por esse lado que a pessoa assinou, né? Ele leva pelo lado do justo, do correto. Esse caso dela, só pontuando, tem uma certa diferença. Ela só veio a saber que o valor do bem era outro quando ela correu atrás de fazer uma análise mais minuciosa no contrato. Então, o que ela fez? Ela se muniu de documentos. Ela correu atrás de fazer uma avaliação de todos esses bens que ela considerou que estavam com um valor, ou o bem dela que deveria ser com um valor mais alto, né, ser vendido com um valor mais alto, ou dos bens que ela recebeu como permuta que deveria ter sido vendido com um valor mais baixo. Então, você se mune dos documentos para conseguir provar esse juízo, mas ela não sabia que o valor era esse. Ela só veio a saber depois que o contrato já estava assinado. Tá. Em relação a reconhecimento de assinatura, existem pessoas que não reconhecem, outras pessoas fazem questão. Na hora de ter um problema e ter que ir judicialmente, isso tem um peso? Tem um peso. O que se diz é o seguinte: contratos de locação, segundo a lei, não precisam da assinatura de duas testemunhas, mas os demais contratos precisam. Então, aquela coisa que muitas vezes a gente acha que é besteira, que está lá no finalzinho do contrato, falando, e esse contrato é entregue, assinado em duas vias de igual teor e assinado por tantas testemunhas. Isso é importante. Se você não coloca as duas testemunhas, lá na frente, possivelmente você não consegue executar esse contrato, entendeu? Então, é interessante essa questão da testemunha, porque isso é histórico, né, na verdade. Por exemplo, se eu firmava um contrato verbal com você, como que eu firmaria? Eu chamaria aqui duas testemunhas e eles estariam cientes de que esse contrato está sendo fechado. Isso era feito desde antigamente, é algo histórico, né, no sentido civil. Então, vale até hoje, é muito importante. A questão, a senhora falou a respeito especificamente de reconhecimento de firma. Tá? O reconhecimento de firma é algo que dá uma validade a mais, né, para o contrato. Qual é a validade a mais? A gente tem dois tipos de reconhecimento de firma. Tem o reconhecimento por autenticidade, em que a pessoa vai diretamente até o escrivão e faz o reconhecimento ela mesma, e tem o reconhecimento por semelhança. Reconhecimento por semelhança é quando você não está no cartório, você vai lá, assina o contrato, segundo aquela assinatura que já existe no cartório, e qualquer pessoa pode pegar esse documento e fazer o reconhecimento por semelhança. Então, se a gente for considerar a respeito de autenticidade, com certeza, o reconhecimento por autenticidade é melhor do que o por semelhança, mas aí vai de cada contrato. Tem contrato que eles vão te obrigar a fazer o reconhecimento por autenticidade e tem contrato que eles vão te obrigar a fazer o reconhecimento por semelhança.
E, assim, existe casos de pessoas que não sabem ler e escrever. Certo. Como que é feito esse reconhecimento da assinatura? Nesse caso da pessoa que não sabe ler nem escrever, ela vai até o cartório e o tabelião ele escreve todos os atos do contrato, verifica verbalmente aquilo que a pessoa concorda ou não concorda e o tabelião atesta isso. Por que é importante que ele ateste? Porque ele é um funcionário público, então tudo que ele faz tem fé pública. Então, nesses casos que a pessoa não sabe ler nem escrever, é necessário que seja feito por meio do tabelião no cartório. Certo. Igual ela falou sobre, às vezes, a cláusula de multa de quebra de contrato. Certo. Suponhamos que a pessoa não consegue chegar a um acordo amigável. Quais os próximos passos que que deve ser feito? Bom, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é juntar toda a documentação. O que é juntar toda a documentação? Hoje em dia, os processos são digitais, né? Então, você precisa pegar esses documentos, escanear ou digitalizar de alguma forma e encaminhar para um advogado, né? Esses documentos, por exemplo, contrato, você também vai precisar do seu comprovante de endereço para atestar qual é a sua comarca. Você também vai precisar do seu documento pessoal atualizado com foto. E é esses os documentos que você precisa para apresentar em juízo. Certo, se for uma pessoa que ela não tem como estar arcando com as custas para um advogado responder por ela, nesse caso. Se ela pode ir pode. Ela pode ir pessoalmente em algum lugar específico, sozinha e dar entrada? É para isso que hoje em dia existem os juizados especiais cíveis, né? Você consegue, por meio daquela documentação que você organiza, e por si só ir apresentar essa documentação. Só que é importante lembrar que eles têm uma certa alçada, né? Eles só vão até tantos salários mínimos. Então, até determinado valor você consegue fazer isso por si mesmo, sem precisar de um advogado. Mas caso passe de um determinado valor, aí você é obrigado a ter um advogado lhe acompanhando na demanda. Aí, assim, aí o governo, a gente sabe que tem como ter um defensor público. Certo. Nesses casos, ele pode recorrer a isso ou tem alguns casos específicos somente que ele pode... Tem essa possibilidade também de defensoria pública. É uma possibilidade também. Tudo depende do caso, né? Tudo depende a gente está falando de boa-fé contratual, a gente está falando de negócios. Então, o que a gente verifica é que o valor que vai ser atribuído à causa, ele vai depender do tipo de contrato, né? Esse caso que a gente está falando especificamente de um valor alto, né? Superou 2 milhões, a gente está falando de um caso da justiça comum. O caso da justiça comum, nesse caso, a gente já exclui o juizado e a gente já está falando exatamente da sua hipótese de procurar a defensoria pública. Mas é importante deixar claro para o pessoal que a defensoria pública ela vai ajudar essas pessoas que não têm condição, mas eles também têm muitos casos para trabalhar. Então, talvez você não tenha aquela mesma celeridade processual que você espera colocando na mão da defensoria pública, certo? Uma pergunta, o juiz vende um imóvel e o comprador não queria colocar a multa de 20%, que o vendedor queria. Aí essa conversa vai, conversa vem, colocou os 20%, né, que geralmente é 10%. Teve uma inadimplência do lado do comprador. Vai até o juiz, e se houver um processo, vai até o juiz. O juiz pode entender que os 20% está em abuso? Aí vai depender do caso. Tem casos em que o juiz compreende que... Veja bem, vamos dar um exemplo prático. Caso de compra de imóvel da construtora. A pessoa comprou o imóvel da construtora, depois ela foi lá, rescindiu o contrato. Por muito tempo a gente não tinha uma lei específica falando qual seria a porcentagem da multa contratual. A multa contratual ela foi determinada por meio da jurisprudência. O que é a jurisprudência? A jurisprudência são os julgados semelhantes, né, sobre esse determinado assunto que saem dia a dia por meio do Tribunal de Justiça. Então, a jurisprudência, por exemplo, de Goiás, ela já estava entendendo que essa multa ela deveria ser entre 10% e 25%.
certo? Isso estava entendido na jurisprudência. E veio a lei agora, a nova lei, que trata a respeito de rescisão contratual nesses casos de contrato que você comprou o imóvel da consultora e fala que hoje em dia a porcentagem é 25%, entendeu? Então, tudo vai depender do caso específico. Tem caso que a jurisprudência vai compreender que a multa ideal é 20%, tem caso que ela vai compreender que seja 25%. Vai depender do caso específico. Certo, nosso tempo se acabou. Agradeço ao senhor o tempo que tirou para estar aqui com a gente, conversando, esse bate-papo tão legal. Muito obrigada. Eu agradeço o pessoal também. É mais um prazer, né, estar aqui com as senhoras. E eu espero que eu possa ter tirado, sanado as dúvidas necessárias aí de todo o pessoal que está nos assistindo. Obrigado.